Bom dia. Obrigado, pastor. Agradecer primeiro a Deus pelo conhecimento, pela trilha que Ele me deu, para ter o conhecimento desse assunto, seja de finanças na parte de investimento, seja de orçamento familiar. Na verdade, o orçamento familiar e essa apresentação foi toda feita com base em princípios que minha família vem acumulando ao longo desde meus avós, meus pais, e agora eu tento passar para minhas filhas também, para minha esposa, esses ensinamentos. Obrigado, pastor, pela confiança. Espero honrá-los, espero honrar a Deus com relação a isso. E acho que antes da gente começar a falar, aqui tem uma agenda, nem precisa ler tudo, né? A gente vai passar tópico a tópico, mas acho que o mais importante, antes de começar a palestra, é a gente falar um pouco que tudo, e o mais importante, na verdade, né? Que tudo o que a gente tem, seja na parte financeira, seja na parte material, vem de Deus. Aleluia. Então, é Deus que nos supre, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá graça. Então, tem um versículo na Bíblia que ilustra um pouco isso, né? É Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças para adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Então, isso aqui é só uma lembrança para a gente que realmente tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem, vem do Senhor. A gente deve glorificá-lo, a gente deve honrá-lo. E a maneira da gente honrar é a gente zelar e ser cuidadoso com as coisas que Ele nos dá. Também tem um mandamento bíblico, né? Em 1 Timóteo, capítulo 6, 17 e 19, que às vezes aí o nosso coração é enganoso, né? A gente coloca muita confiança de novo, nos bens materiais e esquece que a gente tem que confiar em Deus, né? Que é Ele que nos supre. Eu tenho experiências muito próximas a mim, de pessoas que ficaram anos em dificuldade e com o joelho no chão, com a Bíblia ao lado, lendo, orando, conseguiram atravessar, né, essas dificuldades e, enfim, estão aí hoje numa situação e Deus tem abençoado e tem suprido muito a vida delas. Então a gente vê lá em 1 Timóteo, né? Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, de novo, né? A Bíblia falando para a gente confiar em Deus, que Ele vai nos dar as coisas e que Ele vai nos dar abundantemente, né? Essa palavra é muito forte. Não é que Ele vai dar pouco, Ele vai dar muito, se a gente confiar nele. Então, e aí Ele também dá recados, né? Ele fala que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, além dele nos dar as coisas, Ele pede para a gente ser bondoso, para a gente ser misericordioso, né? Para a gente ajudar o próximo, que às vezes o próximo não tem as mesmas condições que a gente tem, enfim. Um coração bondoso e um coração voltado a Deus, com certeza ajuda a gente a ajudar os irmãos que estão em mais necessidade, que eu acho que a igreja faz muito bem isso, inclusive, e a gente é muito grato a isso. E isso também que fala lá, né, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna, ou seja, a recompensa que a gente vai ter é a vida eterna no céu. São os tesouros que a gente acumular aqui, são os tesouros que a gente vai acumular lá no céu, quando a gente for estar perto do Senhor. Aqui também fala um pouco a questão de... É um outro versículo da Bíblia, né? Mateus capítulo 6, 24 e 25. Fala um pouco também sobre a gente tem que confiar no Senhor e não confiar nos bens materiais, né? Fala lá que ninguém pode servir aos dois senhores. Um pouco do que o pastor falou agora há pouco também. Porque
Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que a pastora comentou agora há pouco, né? Mamon é o Deus do dinheiro. Então Deus aqui fala para a gente: por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Tem algumas versões da Bíblia que falam ociosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Acho que o dom que a gente pode mais, e o presente que a gente mais pode ter de Deus é a vida que Ele nos dá, né? Tudo a gente levanta, a gente respira, e a gente tem que confiar nele, ou seja, a gente tem que dar mais importância à vida, às coisas que Deus nos dá, e ao corpo que nos sustenta, que de forma misericordiosa Ele transformou. Deus também pede para a gente ser um administrador competente, né? Não só nos dá as coisas, como também pede a bondade e pede a ajuda ao próximo, mas Ele também pede para a gente ser bons administradores de tudo que Ele nos dá, né? E aí tem a parábola dos talentos, tem algumas versões da Bíblia que fala de parábola dos 3 empregados, né? O que ela diz? A gente pode ler rapidinho? Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade, né? Aqui mostra também que Deus sempre dá a batalha de acordo com o que a gente consegue carregar. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então se aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entrega-te-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor, do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é seu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. O que essa parábola está dizendo, né? Ela diz para a gente, de novo, né, um pouco para a gente confiar no Senhor, que a gente deve ser administrador competente. O terceiro empregado que recebeu 1 talento, ele jogou ele teve medo, né, de perder o que Deus tinha lhe dado, então ele esconde, ele guarda as 7 chaves como se isso fosse a melhor maneira de trabalhar, mas enfim, ele se esquece que as coisas vêm de Deus e que a gente deve trabalhar para Ele e trabalhar com as coisas que Ele nos dá. Ele pôs a confiança nele no talento que foi dado e não na palavra e nas coisas de Deus. E o medo não faz parte dos ensinamentos que a gente lê e que a gente vê na Bíblia. Aqui o Senhor também fala um pouco de dízimo, né, na Bíblia. Ele fala lá em Provérbios 3, 9 e 10... honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E aí ele cita promessas, né, para a gente. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então, Deus não só nos pede, e na verdade, se você prestar atenção no título, a gente nunca dá o dízimo, né? A gente devolve
uma pequena parte do que Deus nos dá. Então, nada mais importante do que a gente agradecer e ser grato, e ser contente por que o Deus nos dá e por todo o bem material que Ele nos dá, é a gente ter a consciência de que a gente devolve uma parte muito pequena. Ele deixa a gente ficar com 90%, não é que a gente dá 10%, a gente fica com 90% do que Ele nos dá. Então, acho que o título é muito importante, né? A gente devolve o dízimo ao Senhor. E ele é uma semente para que os nossos celeiros sejam cheios e que os nossos lagares sejam transbordados de vinho. Ou seja, as coisas que Deus tem para a gente não são pequenas também, né? Ele nunca pensa pequeno. Toda a Bíblia, se você ler, tudo que ele fala de promessas e de entregas que ele nos dá, sempre é num tom muito maior do que a gente pode imaginar, generoso e bondoso. Lá em Malaquias 3:10, fala também, né, um pouco sobre dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugares suficientes para recolher-los. De novo aqui, né, as promessas de Deus, elas nunca são pequenas, né? E não derramar sobre vós uma bênção tal, ou seja, realmente a promessa de Deus para a gente, ela é incalculável e ela geralmente vai muito além. Se você pensar em tudo que Deus faz para a gente, né? Quando você pede uma coisa, Ele sempre dá um pouco mais. Aí você fala, nossa, eu pedi tão pouco, né? Eu acabei recebendo um pouco mais do que eu tinha pedido. Então esse é o coração misericordioso de Deus e a prova, né, de que tudo que Ele diz e tudo que está na palavra, quando a gente tem fé e quando a gente deposita a nossa fé, a nossa vida nela, realmente a gente tem os frutos disso. Mas também a Bíblia fala um pouco de planejamento financeiro, né? E ela fala um pouco sobre como a gente deve primeiro planejar as coisas que a gente faz antes da gente fazê-la, para a gente conseguir ter começo, meio e fim, né? O mais importante é isso. Nunca fazer um trabalho pela metade, nunca começar sem saber muito bem para onde vai. E aí a hora que a gente vê lá em Mateus 14, 28, 30, ele fala assim, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, que faz parte do planejamento, né? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comece a encarnecer dele. Encarnecer é zombar, né? Dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Então, Deus pede para a gente ser zeloso, até na parte de planejamento das coisas que a gente vai fazer, na parte de estudos, de tudo que a gente vai fazer na nossa vida. A Ana tem me ensinado muito isso, né? Pede sempre o direcionamento de Deus. A parte de planejamento eu acabo conhecendo um pouco mais, porque foi o jeito que eu orientei minha vida sempre. Nem sempre sai do jeito que a gente espera, né? Mas geralmente quando a gente planeja, os resultados acabam sendo sempre melhores do que quando a gente não faz isso. E acho que aqui também é super importante, né? A gente... E aí a parte fundamental também da Ana, ela sempre me ensinou a ter muito contentamento e gratidão por tudo que Deus nos dá, né? E lá em Hebreus capítulo 13, 5, ele fala, sejam vossos costumes sem avareza, contentando vós com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Ou seja, aqui ele pede para a gente se contentar as coisas que a gente tem, né? Não olhar para a grama do vizinho, não achar que o vizinho tem mais do que a gente, sempre olhar internamente e ser grato a tudo que Deus nos dá. E, de novo, né? Você vê Deus falando, não te deixarei e nem te desampararei. Então, a gente tem que sempre colocar nosso coração e nossas aflições e a nossa vida para Deus e pedir para Ele orientação para a gente tocar essa área financeira nossa.
Lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 7, né? Arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça. Ou seja, né? Para a gente ser grato, e não ser só grato, né? A gente tem que ser muito grato. Amém. A tudo que Deus nos dá, e a tudo que a gente tem na vida, seja financeira, seja material, seja a nossa saúde, né? A gente tem que sempre levantar e ser grato que a gente acordou, que a gente está vivo, a gente tem saúde, que as pessoas têm emprego, as pessoas que não têm emprego, que têm força para ir buscar o emprego. Então, tudo tem que ser motivo da gente ter agradecimento e gratidão a Deus. Bom, acho que agora, entrando numa parte mais técnica, né? A gente falou um pouquinho de tudo que a Bíblia, um pouco, né, do que a Bíblia fala a respeito de finanças. Eu particularmente me surpreendi bastante na hora que eu fiz essa apresentação, porque eu tenho conhecimento, eu sou convertido há menos tempo, né, eu tenho conhecimento menos profundo, talvez até do que a Ana, da Palavra de Deus, mas eu tenho os conceitos muito, muito claros e muito firmes na minha vida, né, sempre fui orientado, mesmo sem saber, junto à Palavra e de acordo com o que Deus entende ser o caminho que a gente tem que seguir. Aí na educação financeira, por mais que tenha aqui, a gente tem um texto de Wikipedia, né, que você pega lá o que é educação financeira, mas na verdade a educação financeira não deixa de ser você ter zelo pelas coisas que você recebe, você ter zelo pelo dinheiro que você recebe, você administrar bem o dinheiro que você recebe, que não deixa de ser zelo. Você saber multiplicar as coisas que você recebe, você ter o coração misericordioso por tudo que você recebe, ajudar o próximo, enfim. Acho que a educação, você saber exatamente quais são os riscos que você corre quando você não tem esses cuidados com relação a essa área, né? O que pode acontecer, quais são os resultados de quem não tem. Então, a educação financeira basicamente é isso, apesar de ter aí ganho de consciência sobre riscos e oportunidades, é muito forte, né? Na verdade é mais fácil falar do que ler aí. E uma coisa que é importante, né? A educação financeira, como eu comentei, a minha vida pessoal, meus avós eram muito cuidadosos, meus pais sempre foram muito cuidadosos, eu sou muito cuidadoso, e eu tento passar isso para minha filha, obviamente da maneira que ela entende, que ela compreende isso, né? Então, aqui a gente vê um retrato muito claro disso, né? Você tem um senhor explicando para o filho, pode ser usada essa simbologia, né? Ele explicando a parte de finanças do filho, que passa de geração para geração. E uma coisa boa é que a gente não deveria se desesperar se a gente não teve isso, né? Se a gente não teve esse costume, a gente não teve esses ensinamentos, nada melhor do que agora a gente mudar essa escrita, a gente mudar essa herança espiritual. Todo mundo, acho que a maioria que eu estou vendo aqui estava na palestra da pastora Tânia Tereza, e ela falava um pouco, né, sobre herança, enfim, como é que você quebra algumas heranças malditas que você tem na sua família. Talvez um não conhecimento de educação financeira possa ser quebrado hoje com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ensinamento com relação a essa área. E aí a gente pode ensinar aos nossos filhos, né? De novo, à medida que ele pode entender e que ele tem capacidade de entender, ao longo do tempo ele vai entendendo cada vez mais. Mas como é importante você ensinar desde pequeno como que você faz como você administra a parte financeira da família ou do casal, né? Se ainda não tem filhos, pode ser do casal também. E quais são as barreiras para a gente ter isso, né? Por que a gente não faz isso, né? Por que a gente não tem o controle financeiro? Um pouco é por causa do medo, né? E a gente já entendeu aqui que na Bíblia o medo não faz parte dos ensinamentos. Então, um pouco do medo de análise de gastos mensais, as pessoas têm medo de ver quanto gastam, e que às vezes gastam mais do que recebem. Algumas pessoas são desorganizadas, enfim, né? Não tem um método de trabalho, não tem um método de executar as coisas. Passa um pouco pelo que eu falei anteriormente de planejamento. A desorganização não deixa de ser uma falta de planejamento também. E o consumismo desenfreado, né? A gente vê que algumas pessoas têm desejos talvez maiores do que deveriam ter,
consomem mais do que não deveriam consumir, né? A pastora já brincou também de eu não tenho roupa de marca, eu não tenho tênis de marca, eu não tenho o carro da moda, ou o carro mais caro que existe. A gente não precisa disso, na verdade, né? Então, o consumismo, e acho que o mundo que a gente vive hoje, ele induz a gente a isso, né? A gente vê propagandas, a gente vê noticiário, a gente vê outdoor, a gente vê comparações de amigas, as pessoas com quem a gente se relaciona, tudo faz com que a gente queira consumir, com que a gente queira ter, porque a outra pessoa tem tal carro, eu preciso ter também. E na verdade a gente tem que pensar o contrário, né? A gente precisa ter? Acho que essa é a principal pergunta, né? Não é eu quero ter, é eu preciso ter. E aí quando você faz essa pergunta, você vai surpreender que muitas vezes você vai falar não. Ou você vai falar, até preciso de um carro para ir trabalhar, mas não precisa ser uma Cayenne, pode ser um Polo, está tudo bem. Ele vai me levar para o mesmo lugar. Todos eles têm 4 rodas, um câmbio e um volante. Só precisa pôr gasolina. Ele vai levar sempre no mesmo lugar. E aí a gente vê lá em Tiago, que fala um pouco até do que a pastora fomentou, né, agora há pouco, de outras pessoas terem, você querer ter também. Tiago capítulo 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Então aqui a gente tem, né, cobiça, que é um pecado, inveja, que é um pecado. Às vezes a gente pede errado. Eu quero isso, eu quero aquela bolsa, eu quero aquele carro, eu quero aquela viagem. E na verdade isso aí basicamente é para o nosso benefício e o nosso bem-estar próprio. Não é para abençoar outra pessoa. Por isso que ele fala que pedes e não recebeis, porque pedes mal. Você não pede para ajudar o próximo, você pede só para você se beneficiar. E aí vai contra a palavra de Deus, como a gente vê em vários versículos da Bíblia. Aqui é um vídeo, na verdade, pelo tempo, vai estar disponível a apresentação, pelo tempo a gente não vai passar, mas depois podem baixar e ver. É um vídeo sobre consumismo, e como que o mundo, como eu comentei anteriormente, como o mundo chama a gente, né, e faz com que a gente queira gastar o tempo inteiro. A falta de educação financeira, o que ela gera, né? Quais são as preocupações que a gente deveria ter quando a gente não tem educação financeira? Provavelmente você vai entrar em dívida, né? Se você gastar mais do que você recebe, a conta nunca vai fechar. Então você vai acabar precisando ir ao banco, pegar algum dinheiro, você vai precisar pedir para amigo algum dinheiro, e obviamente tem que devolver, né? Não é porque é amigo que ele vai dar o dinheiro. Problemas financeiros que tiram a tranquilidade da pessoa de exercer o seu trabalho de maneira plena, né? Então a pessoa acaba ficando estressada, acaba ficando com insônia, acaba tendo falta de apetite, acaba tendo falta de humor, brigas familiares acontecem, problemas familiares acontecem, né? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em Kansas, que 56% dos divórcios são causados por assuntos financeiros desestruturados, né? Uma vida financeira desestruturada. Então, não só você se prejudica, o que já é muito ruim, como ao invés de você ajudar uma pessoa do seu lado, você acaba atrapalhando essa pessoa do seu lado, que de novo está totalmente contra ao que Deus pede da gente, para que a gente ajude e não atrapalhe. Ele nos dá as coisas para a gente ajudar e não atrapalhar. E como é que eu faço para ter uma vida financeira saudável, né? Isso aqui é importante a gente, então, começar a entender como é que a gente faz para ter isso. Primeiro, né, o planejamento e controle financeiro, ele é um assunto familiar, né? Como eu comentei lá atrás, a família tem que estar sempre envolvida. Você tem, obviamente, que ter alguém responsável por fazer isso. Alguém que vai controlar e alguém que vai quantificar, né, as coisas que a gente ganha, as coisas que a gente gasta. Não necessariamente precisa ser o homem do casal. Eu conheço casais onde a mulher faz isso. Então você tem que ter sempre uma pessoa responsável financeiramente, mas você tem que envolver a família. Esse assunto não é só da pessoa que cuida, porque o compromisso tem que ser de todos que estão que vivem debaixo daquele teto.
E de novo, né, acho que a gente, de alguma maneira, ensinar nossos filhos sobre isso é super importante e super relevante para que a gente comece a mudar a história, seja de uma família que nunca viveu uma situação financeira saudável, ou seja, para você perpetuar os bens e a riqueza que Deus dá. É uma tarefa prazerosa ou necessária? Claramente não é, né? A Ana não gosta quando eu falo com ela sobre isso. É um assunto que ela mesmo gosta de conversar, apesar de conversar, né, Ana? Sabe que é importante. Mas ela claramente é necessária, por tudo que a gente conversou até agora, né? A importância que tem isso para uma vida tranquila, seja pessoal, seja das pessoas que vivem à nossa volta. Mas o controle financeiro, ele não é só um controle de gastos, né? Ele é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. Não adianta a gente ter tudo planilhado e saber exatamente onde a gente gasta ou quanto a gente gasta, que é mais do que a gente recebe, se a gente não mudar o jeito que a gente faz as coisas ou que a gente pensa as coisas, né? A gente vê lá em Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas que sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem um pouco a ver com que a gente mudar a nossa cabeça, aqui fala um pouco do que a gente já conversou, de que a gente deve fazer as coisas que agrade e honre a Deus. Tem várias simbologias em cima desse versículo. Então, na verdade, não adianta você ser planilheiro, né? Colocar tudo na ponta do lápis, saber, nossa, eu gasto certinho, sei tudo que eu gasto, mas eu estou sempre no vermelho. Isso não vai adiantar nada. Os erros vão perpetuar e todo aquele problema que a gente viu alguns slides para trás vão perpetuar. A gente tem que mudar a mentalidade. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu preciso gastar menos. E aí você tem que começar a trabalhar e ter um plano de ação para fazer isso. E cada um, obviamente, vai ter o seu, vai ter a sua maneira de fazer as coisas. E a gente nunca pode se enganar, né? Ah, a pessoa, ela está bem. Perdão, ela está bem porque ela ganha muito. Eu não ganho muito, por isso que eu estou nessa situação. Não é bem assim. O segredo não está apenas no quanto você ganha. É óbvio que quem ganha muito tem muito mais chance de não ter problema. Mas está em como você administra o que você ganha. E aí a gente tem vários exemplos, inclusive públicos, né? A gente tem um monte de jogador, por exemplo, de futebol que ganha uma atrocidade e alguns deles estão passando necessidade. Alguns souberam administrar o dinheiro e estão bem, mas muitos estão passando necessidade hoje. Então, na verdade, de novo, né, a gente nunca pode olhar a grama do vizinho, a gente nunca pode achar que só porque a gente ganha muito está tudo bem e aí fica muito mais fácil a vida. Não é bem assim. A gente sempre a gente tem que ter muito zelo pelo que a gente gasta. Essa é a parte principal, que é o que está no nosso controle, né? Na verdade, tudo vem de Deus, tudo está no controle de Deus. Mas quando você é empregado, por exemplo, o seu empregador é que está no controle se você vai manter o emprego ou não. Mas as suas finanças, quem tem o controle é você. Quem consegue cuidar e zelar é você. Então, sempre lembrar disso, né? Não é porque eu ganho pouco, eu vou ter uma vida ruim financeiramente. Eu vou administrar bem o que Deus me deu, mesmo que seja pouco. Planejamento financeiro doméstico, né? Então, isso é um pouco... Aqui já vai entrar até numa parte mais que eu... De novo, eu fiz essa apresentação muito de como eu encaro isso, né? Muito de coisas pessoais minhas e os meus modos de pensar do que qualquer livro-texto de economia, enfim, de administração de empresa. Eu sempre me entendi como uma empresa, né? Eu tenho do lado do ativo meu salário, os outros rendimentos que entram em casa, o salário da minha esposa, e eu tenho do lado direito do balanço as minhas despesas, seja conta de luz, seja conta de água, seja gás, condomínio, aluguel, gasolina do carro. Às vezes até muitas despesas são iguais, né? A empresa também tem conta de luz para pagar, também tem conta de telefone para pagar. Então, e eu preciso dar lucro. Então eu preciso sempre que o meu lado esquerdo do balanço seja maior do que o lado direito, que é o de despesa.
e no final tenha lucro, seja do mês, se você estiver fazendo a conta mensalmente, ou seja, no final do ano, na verdade. Então, como é que eu faço isso, né? Encarar receitas são iguais aos salários e rendimentos. As despesas são parecidas com o de empresa, como eu comentei. Tem algumas despesas que coincidem, né? Que a gente tem em casa com o que uma empresa paga. Bons administradores do lar têm a responsabilidade de fazer com que as nossas receitas sejam sempre maiores do que as despesas, para que sobre dinheiro ao final do mês ou do ano, e que é exatamente o lucro das empresas. Como funciona, né, um planejamento financeiro doméstico? Lá em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 23 e 24, ele fala, né, procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O que ele está querendo dizer aqui, né? Que a gente tem que ter zelo, de novo, né? O zelo, o cuidado. Ele faz a parábola da ovelha, né? Do pastor que cuida da sua ovelha, para que ele tenha a lã para produzir blusas, para que ele tenha o leite para vender e acumular riquezas com relação a isso. Mas a gente pode fazer uma simbologia também para a parte financeira, né? A gente precisa saber como a gente gasta, saber listar as suas receitas e despesas, né? Então, saber exatamente como que está a sua ovelha, como que está o seu rebanho, e se ele está apto a te dar os benefícios que você pode ter dele. Somente podemos nos organizar se tivermos certeza de como gastamos os recursos que recebemos. De novo aqui, né? Essa apresentação ela vai sempre para frente e para trás o tempo inteiro. Algumas vezes se remete a coisas que a gente já comentou. Mas a gente tem ali, né, a planilha. Eu praticamente uso essa planilha. Eu já deixei disponibilizado para o pastor vai deixar disponibilizado no site. Essa aqui é feita exatamente para quem quiser baixar e para quem quiser mudar o módulo operantes que trabalha. Você tem ali, né, está pequeno, mas quando vocês pegarem a planilha, você vai ver, você tem os meses em azul, os meses do ano de 2018, e ali você tem no primeiro quadrado ali todas as receitas que você pode ter, e na verdade as coisas que estão ali, elas podem ser moldadas, né, do jeito que você recebe. Como você vai nomear as suas receitas e despesas, elas são pessoais. Aqui é só um exemplo. E para baixo você começa a ter todas as despesas que você pode ter, ou que uma casa geralmente tem, né? Aluguel, condomínio, de novo, água, luz, telefone. Você tem despesa de automóvel, você tem despesa de escola com o filho, para quem tem filho. Então, saber listar as receitas de despesas e principalmente categorizar as despesas é fundamental para você conseguir fazer um controle financeiro, porque é a partir daí que você vai saber aonde você gasta, como você gasta e quanto você gasta. E com todas essas informações, provavelmente você vai descobrir aonde dá para melhorar, aonde não dá para melhorar, né? Tem coisas que não dá para... Até dá, né? Tudo sempre dá para dar um jeito, mas... Condomínio, você pode mudar para um prédio que tem um condomínio mais barato, ou se você tem mais condição, mudar para um prédio que tem um condomínio mais caro. A escola de um filho é a mesma coisa. Se você consegue colocar o filho numa escola que tem um valor acima do que as normais, as bilíngues, enfim. O mais importante aqui é que você, sabendo listar e sabendo categorizar as suas despesas, você tenha, isso aqui tem que trazer a revelação para você de como que você está organizado financeiramente e como que você pode trabalhar para melhorar nessa área. A planilha ajuda nisso. Já tem uma categoria lá pré-feita, mas de novo, a planilha ela é moldável, né? A vida de cada um, ao jeito, ao esquema financeiro de cada um. Não precisa seguir rigorosamente, nessa planilha não tem uma despesa que eu sempre tenho. Tudo bem, tira uma outra que você não tem, põe o nome lá e preenche a planilha, não tem problema nenhum. O que é importante aqui, né? A gente tem algumas despesas da nossa vida, elas são despesas fixas, não fixas no valor, né? Às vezes algumas até são, né? Aluguel tem sempre o mesmo valor, condomínio geralmente tem sempre o mesmo valor, água, luz, telefone, nunca tem, mas é valores parecidos, né? Se você não pegar um mês que extrapole muito, você vai sempre orbitar e girar sempre perto de um determinado valor. Mas o mais importante é que são despesas mensais.
Elas são despesas que acontecem geralmente todo mês e que você sabe que ela existe. É importante a gente ter cuidado também com as despesas que não são mensais. A gente tem, no começo do ano, por exemplo, IPVA do carro, a gente tem matrícula dos filhos na escola, que algumas escolas cobram para fazer a matrícula, um determinado valor. A gente tem material escolar, que muda todo ano. A gente tem um livro escolar, que muda todo ano e que precisa comprar. A gente, de vez em quando, precisa comprar uma roupa nova, porque a roupa que a gente tinha estragou, furou, não serve mais, de tanto a gente usar. Enfim, você tem aí alguns tipos de despesa que não necessariamente acontecem todo mês. Então, a gente precisa estar preparado nisso, né? Geralmente, a maioria das famílias são assim, né? Sempre o começo do ano é muito mais apertado do que o resto do ano. E às vezes você olha lá na planilha, né? E você vê que lá em julho, agosto, setembro, tá tudo bacana, você tá azulzinho, tá ganhando mais do que recebe. Vou comprar uma roupa nova aqui que tá sobrando dinheiro mesmo. E aí você começa a gastar aquela sobra, né? Sobrou R$100, você vai lá e gasta. Sobrou R$200, você vai lá e gasta. E aí, a hora que você chega em janeiro, e principalmente essa época que a gente está, né? Que o mundo aí fora faz com que a gente gaste, tem que dar presente, Natal, a importância do Natal, presentear todo mundo, a conta chega em janeiro, provavelmente, né? Tem também isso para pagar no começo do ano. E a gente às vezes se empolga, né? Pode ser uma oferta, pode ser que uma loja fez, pode ser porque um filho ou um sobrinho, ou a marido ou a esposa querem tal coisa, e a gente, para agradar, é óbvio que a gente nunca faz as coisas para desagradar a pessoa que a gente está fazendo, mas, de novo, a gente está agradando a pessoa e não está agradando a Deus. Às vezes a gente pode cometer erros e falhas que depois chega a conta para pagar. Então, nos meses que a gente tem folga, a gente deveria se preocupar para os meses que a gente não tem folga. Então, se em janeiro é o mês que todo ano você falta dinheiro, os meses que sobram dinheiro não é para gastar. Ele é para guardar, para você gastar, entre aspas, né? Para você usar a poupança que você criou para aqueles meses que estão faltando. 13º também, inclusive. A pastora me lembrou bem, né? Muita gente usa o 13º, o dinheiro que entrou. Vou aproveitar e comprar presente, vou aproveitar e viajar, vou aproveitar e almoçar fora com a minha família, ir para alguma festa, e ele pode ser usado como poupança também para meses que sejam mais apertados ou que falte dinheiro, né? Efetivamente. Aqui são dois exemplos, um pouco de como é que a gente pode analisar a despesa, né? De novo, essa primeira frase, né? Se o gasto for recorrente, pense o quanto ele custa em um ano. Isso pode lhe ajudar a decidir se ele realmente é necessário. É um jeito que eu trabalho, na verdade, né? Um jeito que eu faço as coisas. Tudo que eu olho no mês a mês, seja para aumentar um gasto ou mesmo para diminuir um gasto. Aqui a gente não precisa olhar só para aumentar. Você pode olhar como é que você pode fazer para economizar também, mesmo que esteja tudo bem. Eu nunca penso naquele mês. Troquei meu plano do celular, consegui economizar R$50 no mês. Legal. Não. Eu economizei R$600 no ano. Foi isso que eu economizei. Ou eu troquei a internet da minha casa, coloquei uma internet melhor e aumentou o gasto da net em casa em R$100. Não gastei R$100 a mais. Eu gastei R$1.200 a mais. Porque aquilo vai vir todo ano. Todo mês, desculpa. E vai acumular no ano. Então, é um jeito simples, talvez, de você conseguir, de alguma maneira, buscar entender se aquilo é necessário ou é um prazer que você quer ter, ou um luxo que você quer ter, no caso de você aumentar, seja um determinado valor de qualquer coisa. Então, será que faz sentido eu fazer isso e gastar R$1.200 por mês, nesse exemplo que eu dei? Talvez não. Então, esse é um jeito de você pensar. E um outro exemplo que a gente dá aqui, né, que às vezes as pessoas não pensam, ou esquecem de avaliar, né, não vou falar que não pensam, que é muito forte, mas esquecem de avaliar. Eu mudei de emprego esse ano, eu trabalhava num outro lugar até março desse ano, no Banco Votorantim, e aí uma pessoa que trabalhava junto comigo, a gente sempre, quando começou o rodízio, né, só fazendo um parênteses aqui,
Quando começou o rodízio de carro em São Paulo, todo mundo correu para ter 2 carros. Né? Não, vou ter 2 carros, porque como eu vou ficar sem carro no dia do rodízio? É impensável isso. Ninguém lembra que tem ônibus, que tem táxi, que tem metrô, que você pode ir a pé, né, em alguns casos. Como eu vou ficar sem carro no dia do rodízio? Isso é inconcebível. Aí todo mundo foi lá e comprou 2 carros. Aí era o carro que você usava no dia a dia e tinha o carro do rodízio. Todo mundo chamava assim, né? Muita gente chamava assim, né? Carro do rodízio. E aí ninguém se dava conta do quanto custa manter esse carro. A mais, que talvez não seja necessário. Então a gente fez aqui um exemplo, o valor é fictício, enfim. É só para a gente pensar e refletir um pouco. Se a gente tem um carro que a gente não usa tanto, ou que a gente consegue um carro a mais, isso pode valer também para carro, o único carro da família. Se você mora perto de metrô, se você mora perto de ponto de ônibus, se você trabalha também perto desses 2 lugares, e não é um grande sacrifício, às vezes a gente fazer isso, se a gente entender a hora que a gente categorizar as despesas e a hora que a gente começar a ter a revelação do que a gente gasta, se a gente entender que não dá para ter o carro, mesmo que seja aquele único carro, talvez a gente deveria refletir se é preciso ter. Ah, mas é confortável? É mais confortável? Óbvio que é. O carro está ali disponível. Você sai, usa a hora que você quer. Você vai aonde você quer. Você não depende de terceiro, você não depende da hora. Ainda mais aqui no Brasil, né? Você vai lá para fora, o metrô fala que vai chegar em 1 minuto, ele chega, né? Aqui fala que vai chegar em 1 minuto e demora 10. Aí você sai apertado do tempo, chega atrasado. Isso aí o carro é excelente, porque aí eu sento lá no meu carro, eu vou, chego no horário, não tem problema nenhum. É verdade. O carro, na questão de horário e conforto, eu não tenho a menor dúvida de que ele ajuda. A gente só precisa entender se a gente pode ter. Que é exatamente essa mudança de mentalidade que eu comentei anteriormente. Então, se a gente tem um carro ali de 45 mil, a gente paga, o IPVA é mais ou menos uns 6%, né? Então, a gente paga R$ 1.800 de IPVA, licenciamento 85, DPVAT 68. Geralmente você faz seguro, né? Se tiver qualquer problema, seja com terceiros ou problema com o seu bem, se você for furtado. Então, tem lá mais um valor de seguro, hipotético. Você tem a gasolina, tem subido cada vez mais, né? Tem ficado cada vez mais difícil encher o tanque do carro, ultimamente. Você tem lavagem do carro, porque você tem que, de alguma maneira, manter esse carro, seja trocando óleo, seja trocando pneu, seja consertando qualquer pane elétrica que ele possa ter, uma luz queimada, manter o carro limpo, né? Se você se propõe a ter um bem, Deus nos ensina a ter zelo de novo por tudo que Ele nos dá. E manter o carro em bom estado é ter zelo por aquilo que Deus lhe deu. E um pouco que eu chamo aqui de remuneração do capital é basicamente se você não gastar esse dinheiro e se você guardar esse dinheiro. Quanto você tem, quanto você acumula de juros, né, que a gente chama no mercado financeiro. Aí, se você não gastar os 45 mil reais e deixar no banco aplicado, quanto que ele te rende no final de um ano? A gente vai chegar num valor ali perto de R$ 12.500. Ou seja, você não só gastou os 45 mil reais, como você gasta também muito mais do que isso. Então, de novo, se você tem a capacidade de ter o carro, você pode ter um carro, ninguém aqui está dizendo para vender carro, tá? Eu tenho carro, mas aí eu estava trabalhando com essa pessoa e ela tinha 2 carros, né? E aí ela começou a pensar, e a gente estava conversando um dia no almoço, ela falou, puxa, hoje a gente tem Uber, Cabify, 99, Easy Taxi, tem metrô, o metrô demora, mas ele tem aumentado, tem ônibus, dá para ir a pé, dá para ir de bicicleta, né? O Haddad construiu um monte de ciclovia, sem entrar no mérito se foi bem feito ou não, mas ele construiu um monte de ciclovia e economiza na academia, muito bem, já faz exercício também, aí. E ele falou, quer saber, acho que eu vou vender um carro. Eu vou ficar só com um. Tenho da minha esposa, eu vou ficar só com esse carro. E eu vou começar a andar... Aí ele fez conta, né? Ele fez exatamente essa conta. E fez a conta do quanto ele gastaria, seja indo de ônibus, seja indo de metrô, ou seja indo de Uber trabalhar, ou de bicicleta. E aí ele chegou à conclusão que se ele pegasse o Uber todo dia para ir trabalhar, ele gastaria mais ou menos uns R$ 9.000 por ano.
Ou seja, ele teria o dinheiro guardado para uma eventual necessidade e ele economizaria mais ou menos uns R$3.000, R$3.500. E aí ele tomou a decisão de vender o carro e ele ia trabalhar de Uber, porque ele também se dava um pouco de luxo, não acordar mais cedo para pegar ônibus ou metrô, ele ia trabalhar de Uber e voltava de trem e metrô, porque o Banco Votorantim fica perto ali do Shopping Morumbi, tem a estação Morumbi, ou estação Berrini, não sei exatamente como é que chama, não lembro, e ele morava perto da Paulista, e aí ele também tinha o metrô, então ele pegava lá o trem, pegava a linha amarela, pegava a linha verde e chegava em casa. Então, de manhã, para não ter que fazer todo esse trajeto, ele ia de Uber, né? Se dava um pouquinho de luxo também. Mas voltava de metrô, porque o metrô ele tinha menos problema com horário, tinha menos necessidade e demandas, e tinha coisas intangíveis também, né? Que na profissão que eu tinha, na verdade, né? Porque eu mudei um pouco de carreira, eu tinha uma reunião todo dia, e ele também tinha, porque ele trabalhava junto comigo, mas tinha uma reunião 8h30 da manhã todo dia. E a gente tinha que estar preparado para essa reunião, e a preparação que a gente fazia era basicamente entender como é que foi o mercado financeiro, seja na Europa, seja na Ásia, seja nos Estados Unidos no dia anterior, o que tinha acontecido na Ásia, naquela madrugada que a gente estava dormindo, ler os principais jornais, para a gente ver se tinha alguma notícia, seja de alguma empresa, ou seja do cenário macroeconômico, que a gente precisava saber para se preparar para essa reunião. E aí ele falou, sabe, além da parte financeira, eu ganho também porque eu vou lendo o jornal. Eu não preciso chegar mais cedo para ler o jornal, eu leio no caminho. Então ele conseguiu acordar um pouquinho mais tarde, chegava no banco com o jornal lido e economizava dinheiro. Amém. Então, eu também tive a mesma ideia, eu copiei. Às vezes na vida a gente não cria, se copia, eu copiei a ideia dele e eu vendi meu carro também e fiz isso. Fora que a gente tem gastos esporádicos que não dá para mensurar, né? Sempre a gente toma uma multinha, né? Às vezes a gente bate o carro, tem o estacionamento, que não está aqui, muito bem lembrado. Eu pagava o estacionamento no banco, eu pagava o estacionamento no lugar que eu moro. Só que eu pagava o estacionamento era 70% desse valor aí. Então, para mim, carro custava R$20 mil por ano. Hoje eu gasto 9,5. Quais são os itens essenciais da planilha de controle, né? O dízimo, de novo, né? Devolver uma pequena parcela do que Deus nos dá. Poupar, né? A gente sempre gastar menos do que a gente ganha. Hoje existem vários incentivos para fazer poupança. Se você trabalha, tem várias empresas que estimulam previdência privada. Elas até ajudam nisso, né? O lugar que eu trabalho, por exemplo, me ajuda nisso. Lá no Banco Santander a gente tem, eu posso fazer uma previdência que ele desconta em folha o valor. Eu determino um valor, eu aviso o banco, eu quero que você desconte R$100 todo mês no meu salário e coloque nos fundos de previdência do Santander. E aí ele me paga o salário já limpo disso, né? Ele tira isso, guarda para mim e me paga o resto do meu salário. Você tem, praticamente todos os bancos têm programas de débitos automáticos na conta para você quase que esforçar, né, a poupar. É uma maneira de te ajudar a você ser disciplinado nessa questão da poupança. Então, você pode também pedir para o seu banco, todo dia 20, que é o dia que cai meu salário, faz um débito lá de R$100, 50, o valor é o valor que a gente consegue fazer, na verdade, né? Não tem uma regra, não tem um número mágico, você precisa guardar tanto, você precisa guardar tantos por cento do que você ganha. A gente tem que fazer na medida e no tamanho que a gente tem capacidade para fazer. Então você pede lá, esse dia cai meu salário, todo dia você faz um débito de tanto e coloca na poupança, num fundo que ele te indicar, no CDB do banco, enfim. Aí você determina. E, obviamente, as despesas para pagar, né? Existem várias formas de relacionar os gastos e, com isso, identificar por onde pode estar escapando ou vazando o seu dinheiro, né? Que é o famoso controlar os gastos.
Existem alguns aliados também, né, para a gente fazer isso. Acho que o primeiro e mais importante dele é a oração. De novo, é pedir o direcionamento, pedir a revelação de Deus, tudo. E mais uma vez a Ana tem me ensinado muito isso, né? A sempre pedir, a sempre perguntar para Deus se o caminho que eu estou levando é o caminho correto, é o caminho que honra, é o caminho que Ele quer que eu siga, na verdade. E aí a gente vê lá em Jesus, na verdade fala, né, em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. De novo, a gente tem que sempre colocar tudo da nossa vida, aqui é uma palestra sobre finanças, mas tudo da nossa vida tem que estar debaixo da palavra de Deus, tem que estar debaixo do ensinamento de Deus. E aqui de novo a gente vê isso, né? Então, oração e pedir sabedoria a Deus para que a gente seja bons administradores dos recursos que Ele nos dá, sejam financeiros ou materiais. Com certeza a gente vai honrar e vai andar de acordo com a palavra dele. Um outro aliado que a gente tem é a planilha, né? De novo, a nossa famosa e querida planilha. É a que eu mais uso. Acho que é mais fácil, na verdade. Mas não tem só a planilha, né? Planilha, para quem tem computador, acho que o computador é bastante disseminado hoje na casa das pessoas. Para quem tem computador, eu particularmente recomendo usar a planilha. De novo, vai estar disponível na igreja, no site da igreja, dá para baixar. Mas também a gente pode usar, eu não tenho computador, como é que eu faço? O meu computador quebrou, enfim, não consigo fazer no trabalho, tenho que fazer de casa. Você pode fazer de qualquer lugar, mas você também pode usar, todo mundo hoje tem celular, às vezes tem até 2, né? A gente tem alguns aplicativos, eu fiquei esse tempo todo, desde que os pastores me pediram para conversar um pouco com vocês sobre isso, eu venho estudando um pouco os aplicativos que existem, seja na Apple Store, para quem tem iPhone, seja no Google Play, para quem tem sistema Android. Tem vários aplicativos lá que ajudam a gente a fazer essa relação dos gastos e ajuda a gente a categorizar os gastos que a gente usa. Infelizmente, a maioria é em inglês. São poucos em português, foi até difícil achar. O que eu achei mais legal em português foi esse que chama Minhas Economias. É aquele verdinho no canto esquerdo da tela, para quem quiser ter a visão de como é que é o ícone do aplicativo. Ele é bastante simples, você tem ali, ele até faz um gráfico, né? Depois que você relaciona tudo, aquela pizza colorida, é um gráfico de como é que está distribuída as suas despesas. O segundo, ele faz ali como é que vai funcionar o seu fluxo de caixa, tudo que você tem que pagar, tudo que você tem que receber, se tem algum furo dentro do mês, que você precisa preencher em algum momento. E aí a última tela a discriminação, despesa a despesa, que você digitou ali no aplicativo. Esse aplicativo é todo em português, acho que ajuda um pouco as pessoas que não conhecem inglês. Existe um aplicativo para quem tenha o conhecimento, existe esse aplicativo chamado Home Budget, que ele é o melhor aplicativo, na verdade, que eu conheço. Eu usei ele durante um tempo, abstraindo da foto da minha mulher e da minha filha, né? Ele é o aplicativo ali que tem a pizza colorida e a casinha no meio, embaixo do Minhas Economias, na verdade, né? Por coincidência, tem os dois ali. Ele é todo em inglês, essa é uma questão para quem não tem o conhecimento, mas ele... Tem, é que ali, eu posso falar desse aí também. Esse aplicativo Home Budget, eu acho que em funcionalidade ele é um dos melhores. Depois, obviamente, se alguém tiver interesse, quiser baixar e precisar de ajuda para lançar as coisas lá, a gente está super à disposição eu praticamente estou super à disposição de ajudar. Tem outros, né? Tem o Fast Budget, tem o Wallet, tem orçamento, tem o Money Care, enfim. Se você procurar na internet, você vai achar Eu baixei uns 25 aplicativos. Eu selecionei 2 aí, porque eu achei que foram os melhores que davam para usar. Comentando um pouco do exemplo que a Letícia deu, né, do aplicativo Guia Bolso. Ele é um aplicativo que algumas pessoas que eu conheço usam.
Não tenho muita opinião formada, porque eu não uso ele, eu não conheço ele a fundo, porque para você começar a usar esse aplicativo, ele pede para você colocar os dados bancários. Isso é uma coisa minha, pessoal, cada um. Se alguém achar que vale a pena usar ele e tem interesse em entender como é que ele funciona, quando você faz o cadastro lá, ele pede para a gente colocar os dados bancários, porque ele acessa a sua conta. Obviamente existe todo um esquema de blindagem dentro do aplicativo, para que não tenha nenhuma invasão de pessoas que não deveriam, mas ele pega lá na sua conta as despesas que são lançadas, seja no cartão de crédito ou seja na conta corrente, e já categoriza para você. Aquilo que você faz na mão, fica lá se matando para fazer, e fica 3 horas fazendo, ele faz praticamente automaticamente. O aplicativo é muito usado, ele ganhou uma relevância no mercado, eu conheço muita gente que usa, mas tem esse porém, que você tem que dar acesso para que ele entre em modo leitura, né? Para quem mexe bastante com o Word e Excel, entre em modo leitura, pega as informações, traz as informações e categorize para você. É só esse porém, mas realmente existe e tem bastante gente que usa, na verdade. Para quem não tem esse problema, falam que o aplicativo é muito legal. Um outro bom aliado, eu não tenho computador, o meu celular é um celular que não carrega esses aplicativos que você diz. A gente tem a boa e velha folhinha, né? Ela nunca falha. É a mais fácil e ela nunca falha, é impressionante. Você vai ter que escrever mais, né? do que um Excel, que você vai ter que colocar. Na verdade, a gente vai disponibilizar aqui na igreja a planilha que eu mostrei lá. A gente criou uma planilha um pouquinho mais simples, com a relação das despesas. A gente vai disponibilizar aqui na igreja todo o fim do mês, para o mês seguinte, um volume X o quanto precisar, na verdade. Esse papel, só para ficar mais fácil da gente relacionar, tem as datas, tem um pouco da categorização. Se não for exatamente a que você usa, você faz um risquinho e põe do lado. A gente tentou, junto com o Haroldo e a Fúvia, a gente tentou criar as despesas que são mais usuais na casa de uma família, ou de uma pessoa, enfim, se ela mora sozinha. E a gente vai disponibilizar de novo para o mês seguinte, para ficar um pouco mais fácil para vocês trabalharem. E, de novo, a caixinha só simboliza um pouco de organização, né? Então, você guarda ali pega uma caixinha de sapato velha que você não usa mais, ou um sapato que você doou na igreja, né, pastora? Aleluia! Você pega a caixa que você guardava esse sapato, põe lá os canhotinhos, ou escreve num papel mais rápido, mais simples, e aí você escolhe, seja uma vez por mês, seja uma vez por semana, seja todo dia, o modo que você vai fazer isso você escolhe. Mas pega um dia e gasta um tempo para relacionar, para, de novo, você ter essa visão de como é que estão as suas finanças, como é que você está indo. Às vezes você vai se surpreender que você está indo muito bem. Glória a Deus que seja isso, né? Tomara que seja isso. Rezo e oro todo dia para que seja isso em todos aqui na igreja, e que todos tenham esse direcionamento. E aí, sabe o que é mais legal disso tudo? É que quando a gente cria esse hábito e a gente usa, seja planilha, aplicativo, papel, durante um tempo, e aí a gente, obviamente, quando você faz isso num período, um ano cheio, fica mais fácil. Você consegue não só saber exatamente onde você gasta, quanto você gasta, como você gasta, mas principalmente você consegue projetar para frente. Porque a gente pode ter algumas mudanças. No nosso caso, por exemplo, a gente vai ter uma filha nova, né? Primeiro ano, você tem despesa de supermercado com fralda. Segundo ano, você tem despesa com escola. Precisa ter roupa para ela. O supermercado aumenta não só por causa da fralda, mas por causa da papinha com 6 meses. Então, você projetar o orçamento para frente é super importante, você entender o caminho que você está indo. E se você está indo pelo caminho certo ou não, né? O caminho certo, se você for no plano terreno, tá sempre no azul, né? Ou tá mais no azul do que no vermelho. Então, é super importante criar esse histórico. Eu sou um pouco mais neurótico,
Eu crio 3 anos para frente, que é aquela parte amarela. A Ana fica maluca comigo. Mas eu tenho particularmente projetado como eu acho. Mas você acredita que lá em 2020 você realmente sabe exatamente como você vai ganhar de salário ou quanto você vai gastar com filho, com escola, com comida, com luz, com água? Nunca vai cravar. Eu não tenho essa pretensão e não tentem fazer isso, porque a frustração vai ser enorme, porque é impossível cravar, né? Quanto vai dar exatamente. Mas ele te dá uma guia, um caminho muito, muito claro de como você está indo. Então, existe nas empresas, por exemplo, com certeza alguém já ouviu falar de orçamento base zero, né? Quem trabalha em empresa um pouco maior sabe disso que eu estou falando. Geralmente as empresas focam muito nisso, que é basicamente você manter as despesas exatamente quanto você gastou no ano anterior. Então, para 2018, se eu estou fazendo um orçamento base zero, para 2018 eu preciso gastar exatamente o que eu gastei em 2017. E aí, se você não está nessa planilha, não te mostra isso, porque a escola sobe, porque a luz subiu, porque a gasolina subiu, porque o condomínio tem reajustes. Mas para quem é CLT, por exemplo, o salário também tem reajustes, né? Então, quando você faz e quando você joga isso tudo na planilha, né? Quanto você imagina que as coisas vão aumentar de valor, você consegue ter uma ideia, e você tem o histórico do quanto você gasta, você consegue ter uma ideia de para onde você está indo, se você precisa fazer algum ajuste, né? Será que com a minha segunda filha eu preciso fazer algum ajuste no meu orçamento? É isso que vai me dizer. Mas você não sabe quanto você vai gastar no supermercado, você pode gastar mais, é verdade. Mas eu tenho uma boa base do quanto vai ser. E aí eu já tenho uma boa base também, se eu preciso ajustar ou não. E aí você faz com antecedência. Porque você não cai na dívida, você não cai no erro, e você sabe antes, né? Se você vai ter algum problema ou não. Aqui eu tenho certeza que ninguém vai ter, mas você sabe antes se você tem algum problema ou não. Existem algumas armadilhas no meio do caminho para a gente fazer isso, né? Um pouco de marketing, né? A famosa taxa zero. Isso é muito usado em financiamento de carro, né? Que é para fazer você comprar o carro, ou você comprar o carro melhor, ou você comprar o carro mais caro. E aí você fala lá, não, tudo bem, eu não vou pagar juros, né? Eu vou dar uma entrada, e aí eu vou pagar todo mês um pouquinho e vou ter o carro. O carro eu tenho, inclusive, antes de pagar ele todo, olha que beleza. Mas você não fez a conta se você consegue bancar o carro, você não fez aquela pergunta para você mesmo se você precisa do carro, né? Então, a gente acaba se enganando um pouco com esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente dá o passo maior que a perna, né? A gente, na ânsia de ter as coisas melhores e obviamente, é óbvio que a gente gostaria sempre de ter as melhores coisas que Deus pode nos proporcionar, mas também a gente tem que dar o passo que a perna nos permite, né? Os meus passos são sempre pequenos, porque eu não sou muito alto, né? Então, eu sempre dou passinho pequenininho, me salvou de muita furada. Mas enfim, acho que aqui simboliza um pouco, será que eu, de novo, né, usando o exemplo do carro, será que eu devo ter um carro de última moda, ou carro que acabou de sair, a última versão, ou eu posso comprar um carro usado, que depreciou um pouco, tem 2 anos de uso, pouco rodado, o que faz mais sentido e o que eu posso fazer, na verdade, né? Então aqui é mais dar o passo do tamanho que a gente pode dar, nunca um passo além. Ou comprar um apartamento, querer apartamento de 250 metros, é óbvio que eu quero, mas não posso pagar. Eu posso pagar um de 70 metros, e glória a Deus, está ótimo, entendeu? Está excelente, você ter uma casa, um lar para você acolher seus filhos, acolher sua família. De novo, a gente não deve ter vergonha de ter as coisas menores ou menos importantes que o vizinho do lado. A gente tem que se preocupar com a nossa vida e com o jeito que a gente administra, de novo, tudo que a gente recebe. Que é isso que a gente vai
prestar contas para Deus. Não é se eu tive um carro, um apartamento, ou se eu tinha a camisa da Gap e ele não tinha. O famoso parcelar é viver, né? Não, tudo bem, eu parcelo, está tudo certo. Eu vou pagar um pouquinho todo mês. Não vai doer, né? Mas no final você vai pagar o valor inteiro, eu te garanto. Ninguém vai virar para você e falar, ó, esse mês está tudo certo, não precisa pagar nada. Você vai ter que pagar. Então, e aí você alia isso ao consumismo, né? Isso é um jeito de fazer você consumir, na verdade. Fazer você gastar e talvez coisas que você não precise. De novo, o mais importante é a gente entender se a gente precisa daquilo ou não. E não se a gente pode ou quer ter aquilo. Se a gente precisar e poder, excelente. Se a gente quiser e poder, excelente também. Mas sempre a primeira pergunta é, eu preciso disso? Eu posso isso? Aqui, glória a Deus, que sempre vai ter pessoas que vão ter... progredir na carreira. Tenho certeza que todos aqui vão progredir também. Glória a Deus. O que a gente ora, eu tenho certeza que os pastores oram muito com relação a isso. As suas ovelhas, né? Seu rebanho. Mas às vezes a gente cai no erro de aumentar o custo de vida quando a gente aumenta o rendimento, seja porque a gente mudou de emprego, seja porque a gente foi promovido. Agora estou ganhando mais, eu vou comprar tal coisa, eu vou, de novo, contratar uma empregada, a faxineira agora vai vir 4 vezes por semana, porque antes ela vinha só uma. Minha filha vai estudar agora numa escola bilíngue, ou vai estudar fora, pode ser qualquer coisa, né? De novo, achei, sem ser muito repetitivo, mas já sendo, a gente precisa entender se aquele gasto que a gente está querendo fazer a mais, só porque a gente ganha mais, é necessário. A gente deveria aproveitar isso, na verdade, para poupar mais, e não para gastar mais. O pensamento é inverso. A gente tem que mudar o mindset, tem que mudar o jeito de pensar. Às vezes você é promovido e tem mais despesa mesmo, viu? E aí, de novo, você precisa. Não é que você quer para benefício próprio. E aí não tem como a gente falar de parte financeira se a gente não falar um pouquinho de juros, né? O que é isso? Funciona, né? A gente tem inúmeras facilidades hoje em dia para ter dinheiro, né? O banco, para a maioria das pessoas, sempre deixa lá um limite pré-aprovado, um cheque especial. O cartão de crédito sempre tem um limite pré-aprovado também. Se você quiser passar o cartão lá, ele passa, aprova e fica tranquilo. Você tem o financiamento... Tranquilo você não fica, né, na verdade. Você tem o financiamento imobiliário, você tem o financiamento de carro, você tem hoje um monte do que a gente chama de fintechs, né, que são empresas financeiras fora do sistema financeiro, sem ser ligada ao Itaú, ao Santander, ao Bradesco, a esses bancos mais conhecidos do mercado de uma maneira geral. Tem muitas empresas dessa que fazem intermediação financeira, ou seja, né, disponibilizam linhas de crédito para as pessoas que têm interesse em usar. Mas, com certeza, e principalmente no cartão de crédito, a gente vai acabar sendo sufocado por isso. Acho que a linha mais cara que a gente pode ter hoje de empréstimo é o cartão de crédito. Se vocês olharem na fatura, depois por curiosidade para quem tem isso, olha na fatura, no rodapé dela, qual que é o percentual de juros que está embutido ali. Se você pagar que ele coloca lá o valor cheio da fatura e o valor mínimo, né? Fica tranquilo, paga só esse mínimo aqui que a gente rola para o mês que vem, o que faltar para você. Aí você vai no rodapé e olha lá quanto que dá de juros. Você vai ver 20%, 30% ao ano Não, ao mês. O cartão de crédito, juros de cartão de crédito chegou a custar 400% ao ano. Ou seja, o que você pega emprestado, ou o que você deixa de pagar na fatura, no final de um ano você vai pagar 4 vezes aquele valor. Além do que você pegou, mais 4 vezes aquilo que você pegou. Isso vale também para o cheque especial, né? É uma linha mais barata, enfim, mas os juros ao mês ali. E aqui a ideia não é fazer juízo de valor de nenhum banco, e nem propaganda de nenhum banco. É só a gente ter noção do quanto que custa ao mês aquele dinheirinho que está lá disponível para a gente usar, e a gente acaba usando automaticamente. Tem gente que incorpora inclusive no salário, né? Não, eu ganho 5 mil, mas eu tenho sempre 1.000 ali disponível para usar. Tenho 6 mil.
para gastar. Na verdade, você tem 5, você não tem um, né? Um você está tomando emprestado. E aí a gente vê lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, né? O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Lembrando aqui que servo quer dizer escravo, né? Então, a gente nunca deve ser escravo de dinheiro, a gente nunca deve ser escravo a essa facilidade que o mundo que a gente vive nos proporciona e que eles vendem como uma coisa super bacana, mas na verdade não é, né? É para você se enforcar, para te distanciar dos ensinamentos de Deus, para te desestruturar financeiramente. E a gente nunca pode ser escravo disso. E quando também a gente entra nessa rotina e fica devendo e tal, dá mau testemunho. Sim, é verdade. Tem que honrar o Senhor e glorificar com as finanças, e a gente acaba dando muito mau testemunho. É verdade. Eu tenho o quê? 10 minutos, pastor? É isso? Estou atrasado ou não? 10 minutos? Tá bom. Senão o pastor fica bravo comigo. Aqui é só um exemplo, né, do financiamento imobiliário. E de novo, né, ele é super vendido como o melhor financiamento que tem, no sentido de ser o mais barato. Não é o mais fácil de conseguir, né, porque geralmente você tem que passar aí por uma análise de crédito, tem que ter uma avaliação do imóvel. Obviamente o imóvel tem que valer mais do que você está pegando emprestado. Geralmente você não financia o imóvel inteiro, e aí cada banco tem o seu percentual que financia. Mas acho que o mais importante aqui é a gente tentar entender, e existem de novo, né, se você entrar no site dos principais bancos, ele até nos ajuda nisso, né? A gente, mesmo o banco talvez não querendo, ele nos ajuda a ser controlado, porque você consegue simular, fazer essa simulação que eu fiz. Se você pegar um determinado valor emprestado, ele te dá ali quanto você vai gastar de parcela, quanto vai te custar a última parcela. Geralmente os bancos financiam por 25 a 30 anos, então ele te dá todas as parcelas do primeiro mês até o último mês que você pagaria, se você ficar com financiamento durante esse período todo. Mas acho que o mais importante, o mais relevante, é que apesar de ser o melhor financiamento que você pode ter, quando você toma 300 mil reais emprestado, se você ficar o tempo inteiro pagando esse financiamento, você vai pagar mais do que o dobro do que você pegou emprestado. Então, de novo, por mais que seja um dos mais baratos que existem no sistema, esse número, quando você calcula isso, talvez ele possa te ajudar a entender se você precisa fazer aquele investimento. Primeiro a gente pede a Deus, né? Deus, eu preciso comprar esse apartamento? É este apartamento ou é o outro apartamento que eu vou comprar? Eu tenho condição, me dá direção, se faz sentido eu fazer isso, se é para te honrar e se é para te glorificar que eu tenho que fazer isso, se esse é o caminho que eu tenho que seguir. Então, e a gente sempre tem que lembrar que apesar de ser um financiamento barato, a gente tem que devolver o dinheiro, né? Então, tudo bem, o período é longo, por isso que paga muitos juros. Enfim, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente assume esse compromisso de pagar uma parcela todo mês e toma esse volume de dinheiro do banco, as consequências, se elas não forem muito bem pensadas, elas podem ser muito, muito desafiadoras para quem fez isso. Então o que você quer dizer com isso? Às vezes a gente tem um apartamento que ao invés de tomar 300 mil, primeiro você vai ver se a parcela cabe no seu orçamento, né? Você volta para a planilhinha, joga esse número e vê se cabe, vê se a conta fecha. Não fecha a conta. Tá bom, então eu vou comprar um apartamento de 150 mil reais, porque a parcela de 1.600, aí fecha a minha conta. Tranquilo, então vamos fazer. Então até nisso, acho que até sem querer, os bancos acabam ajudando a gente a controlar as nossas despesas. Aqui é só um exemplo prático, é um número simbólico, né? E acho que o mais importante é falar aquilo que eu comentei anteriormente, né? Uma dívida de R$1.000 num cartão de crédito, depois ela se torna R$5.000. Então eu paguei o que eu peguei emprestado, mais 4 vezes o que eu paguei emprestado. É muito juros. E você cair nesse erro
é muito, muito cruel, né? Meu avô tinha uma frase muito emblemática: dinheiro não aguenta desaforo. E é a verdade. Quando você menos espera, você está cometendo um erro. Já estou endividado. Sua palestra veio meio tarde. Como é que eu tenho que fazer, né? Acho que primeiro de tudo você precisa entender um pouco como é que você chegou nisso, né? Se você comprou mais do que você devia, se você contratou o financiamento sem saber o que você ia pagar ou quanto ia custar. Pode acontecer de você ter uma queda de rendimento, ou se você é autônomo, ou se você é empregado, você perdeu o emprego e o emprego que você arrumou naquele momento é menor do que, o rendimento é menor do que estava previsto anteriormente, o quanto você tinha programado e orçado para frente, ou você simplesmente não tem o controle do seu orçamento mesmo, e aí você acaba se perdendo. Um pouco da desorganização, né, que eu comentei anteriormente. Depois, quando você chega e entende um pouco do porquê que isso aconteceu, você precisa tentar entender um pouco o que é o tipo da dívida que você tomou, né? Qual que é o tipo da dívida que eu tenho, qual que é os juros que eu estou pagando, quanto tempo falta eu pagar. Existe alguma dívida mais barata para eu quitar a dívida mais cara? Eu estou no cartão de crédito, será que se eu for lá no banco, falar, a dívida do cartão de crédito eu não vou conseguir pagar. Você consegue me disponibilizar uma linha e eu quito aquela e fico com uma dívida mais barata? Fazer, obviamente, estipular um plano de ação, né? Eu tenho que pagar a dívida mais cara ou a de menor valor? Você pagar a dívida mais cara, ela é até intuitiva, né? Isso é meio óbvio, né? Você mesmo acabou de falar que se tiver um financiamento mais barato, você paga o mais caro. Mas existe, às vezes, também uma questão intangível, e não é numérica, né? Você não consegue quantificar isso, que é a tranquilidade e a paz, né? Às vezes você é uma pessoa que está com 3 dívidas, só que uma das dívidas é uma dívida pequenininha, de R$100, e aquele mês sobrou o dinheiro, você diminuiu a despesa, ou você teve um rendimento, se você é autônomo, um rendimento um pouco maior do que você imaginava. E aí, se você pagar aquela sensação de alívio, ufa, eu só tenho 2 agora, te motiva e faz com que você busque sempre melhorar, a se controlar e a buscar pagar as outras dívidas também. Então, às vezes a dívida de menor valor, ela pode ter um benefício não quantificável de bem-estar com relação a isso. Mas não basta só pagar todas as contas, né? A gente falou um pouquinho de juros, para quem acaba não conseguindo fechar as contas, mas como a gente comentou anteriormente, é super importante não ficar no 0 a 0, né? A gente tem que sempre poupar um pouco de dinheiro, porque sempre vai haver emergências, sempre vai haver intercorrências, e a gente precisa estar preparado para elas. O que é poupar, né? Poupar exige o adiamento do consumo presente, visando o consumo de algo maior ou melhor no futuro, desde que esteja de acordo de novo com a vontade de Deus, pedindo para Deus direcionamento, para que aquilo que a gente quer comprar maior ou melhor, é o que Ele quer que a gente faça. A gente poupa para evitar problema, né? Problemas familiares. Eu comentei anteriormente que 56% dos divórcios são por problemas financeiros. Então, um dos principais motivos, e não é só questão de casal, né? Você acaba não se relacionando bem com qualquer um que está à sua volta. Seja a sua família, independente de estar na sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos. Por você estar tão pressionado por uma situação adversa, você acaba descontando em pessoas que você não deveria fazer. Então, a gente poupa para evitar problemas familiares, a gente poupa porque a gente pode perder o emprego, né? Como eu comentei, a gente tem muito mais controle sobre o que a gente gasta do que sobre o que a gente recebe. Essa variável não está muito no nosso alcance. A gente poupa para ter reservas, para períodos de maior dificuldade, ou seja, é importante saber que a gente às vezes vai ter alguma intercorrência, a gente precisa ter como solucionar essa intercorrência, seja a quebra de um carro, seja de novo comprar roupa nova porque aquela que você usou está gasta, e aí você precisa comprar, seja porque você mudou de emprego e agora você precisa de outro tipo de roupa para estar naquele emprego novo. E a gente poupa um pouco porque a gente, para a velhice, né?
A gente sempre ora e pede para que Deus nos dê saúde e força para levantar, para acordar, para ter força para ir trabalhar. Mas a gente vai ficar velho e a gente, que é o mal, né, do nosso mundo, a gente não vai ter a vida eterna. Graças a Deus a gente vai ter lá em cima. Mas aqui na terra a gente não vai ter. Então a gente vai ficar velho. E às vezes a gente vai precisar dessa poupança para continuar mantendo a nossa casa em ordem ou a nossa vida financeira em ordem. A boa coisa disso é que a gente não poupa só para evitar problemas. A gente poupa também para realizar sonhos, né? Então, às vezes a gente poupa para ter uma casa própria ou ter uma casa melhor. A gente poupa também para trocar de carro, lembrando sempre pedir a direção de Deus. A gente poupa para poder viajar, conhecer lugares diferentes, conhecer culturas diferentes, conhecer pessoas diferentes, dar oportunidades diferentes, seja para filhos, para esposa, para pais, para irmãos, naquela visão de abençoar o próximo quando a gente é próspero. Ou para comprar algum objeto de desejo, né? Quero comprar uma roupa nova, quero comprar uma TV nova, quero poder ir jantar com a minha esposa num lugar bacana, que ela merece, né, Ana? Sempre merece. E aqui, por fim, quando a gente poupa, aqui está para acabar já, na verdade. O intuito não era falar de investimentos, é só um slide para comentar um pouco de onde a gente pode colocar o dinheiro quando a gente tem o discernimento, tem o conhecimento, tem a palavra e consegue, né, guardar ou poupar. De novo, o importante não é o valor. O importante é a constância, é a mudança de mentalidade. Quando a gente consegue poupar, onde a gente pode colocar esse dinheiro, né? Então a gente pode colocar numa poupança, a gente pode colocar num fundo do banco que a gente tem conta, a gente pode comprar um CDB daquele banco que a gente tem conta, a gente pode comprar alguns títulos que são vendidos no mercado financeiro, como debêntures, CRAS, CRIs, LCI, LCA. Com certeza alguns de vocês, ou todos, já foram abordados por gerente financeiro com alguma dessas opções, né? Ou você pode colocar em ações, se você for um pouco mais propenso a risco. Mas acho que era isso. Queria também posso explicar isso. Hoje não é exatamente meu dia a dia. A minha carreira profissional foi como gestor dessas coisas, não todas elas, mas eu indicava esse tipo de investimento eu geria fundos que compravam esse tipo de investimento para clientes do Banco Votorantim. Hoje eu faço uma outra coisa, mas enfim, estou super aberto. Obrigado, Ana. Estou super aberto a ajudar quem quiser ter dúvidas, quem quiser perguntar. Não vou estender, mas eu gostaria que você enfatizasse algo que a gente conversou lá no Container, que às vezes são as pequenas coisas, que a gente acha que gasta só no carro, mas às vezes Sim. no dia você podia só enfatizar. A gente fala, não é só R$10, é só R$50. Do valor? Porque Sim. não é isso, às vezes. Óbvio. É só 10, só... Exatamente. Acho que a questão do valor a gente não deve nunca menosprezá-lo, né? Ele é relevante, para a despesa ele é super relevante. A gente ter zelo, ter cuidado e buscar direcionamentos se a gente deve aumentar aquela despesa ou não. Óbvio que baixar é sempre bom, mas aumentar a gente tem que ter mais zelo. E também, de novo, né, o negócio que eu comentei agora há pouco, o importante não é o valor que você poupa, é a consistência com que, ou a mudança de mentalidade com que você faz isso. Então, se você consegue guardar R$10, glória a Deus. Se você é próspero e consegue guardar R$1.000, guarda 800 e ajuda alguém com 200.